Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos voltando para falar de um álbum que desta vez, sim, eu estava aguardando ansiosamente. Totem, 12º álbum do Soulfly, banda principal de um dos caras, que aí já não é nem mais a minha opinião mundial, né? Um dos brasileiros mais importantes para a música mundial de todos os tempos. Por quê? Ele conseguiu provar que o Brasil, além de samba, MPB e coisas do tipo, tinha metal, e um metal muito bem feito. Metal esse que ele começou a formular lá com Sepultura, década de 80, e infelizmente lá em 96 se separaram, coisa e tal, todo mundo que tá... Quem chegou aqui nesse vídeo já sabe da história, mas eu vou reforçar rapidamente aqui, porque ela vai, como eu sempre faço em vídeos de análise de álbuns, eu trago algumas informações que vão corroborar com o que eu vou falar da análise final sobre o álbum. Se tu não quiser saber tudo, só ir aí no capítulozinho e o último capítulo é o do Totem, beleza? Então assim, o Max sai do Sepultura em 1997, ou seja, 25 anos atrás, ele forma o Soulfly, faz o primeiro álbum, que é ultra intimista, cara, é basicamente assim, o que ele começou a fazer com o Sepultura no Roots, ainda mais tribal nesse primeiro álbum do Soulfly, com letras que eram basicamente o que ele estava sentindo lá, sobre a perda do enteado dele, saída do que ele chama, né, do filho mais querido que ele já teve, que era o Soulfly, ou Sepultura, desculpa, e foi um álbum com muitas influências de tribal, música brasileira. Ele tinha lá o Lúcio, do guitarrista do Nação Zumbi, ele chamou para gravar o álbum junto com ele. E aí, cara, essa informação ela pode parecer um pouco desconexa com o resto, mas ela vai ajudar a corroborar o que eu vou falar lá no final. Então, assim, paciência que a gente vai chegar no caminho certo. O Soulfly, tal qual o Sepultura, foi uma banda tão influente, que mesmo com apenas um único álbum lançado lá em 97, os caras já começaram a influenciar toda uma cena de bandas que misturavam música latina, coisas tribais e o nu metal, que era ali o carro-chefe, né? O Soulfly, ele tava... Isso aí também não é só uma questão de fã que tá falando isso. O Soulfly, ele tava acima de qualquer categorização. Era uma banda de tribal com alguma coisa, ou seja, então era um tribal nu metal trash. E com o tempo isso vai mudar. Mas esse primeiro álbum influenciou tanto a música daquela época que uma banda que estava recém se formando, chamada Il Ninho, fazia também um tribal no metal. E por que eu estou citando o Il Ninho? Porque essa banda, também capitaneada por um brasileiro, só que nesse caso... Não sabia. O quê? Que Il Ninho tinha um brasileiro. Não, ele tinha 2 brasileiros. O vocalista é Christian Machado, brasileiro, porém, contudo, entretanto, naturalizado uruguaio, porque ele cresceu no Uruguai. O guitarrista brasileiro. E tínhamos também lá o baterista que é peruano, o outro lá que é porto-riquenho, o outro não sei o que lá. E tinha o Mark Rizzo, talvez o menos latino de todos eles. E aí ele cresceu em New Jersey e ele era altamente influenciado pelo Max Cavalera, né? Quando perguntavam para ele o que ele carregava naquela mochila que ele usava durante o show, eram além de toalha, camisa, essas coisas, ele levava o Walkman dele com as fitas que ele gravava lá do Chaos AD, Beneath the Remains, Arise, coisa do tipo. O cara era muito fã de Sepultura. E... chegou aqui, deixa eu usar minha colinha, 2003, cara. Deu uma treta lá no Soulfly, a formação que tava lá, o Max mandou o baixista embora, que era o Marcelo Rapadura lá, brasileiro, mandou o cara embora. O baterista e o guitarrista falaram: Max, tu tá viajando aí, então a gente vai largar junto com o cara. Então baita de um cuzão. foi mais ou menos, não foi. E aí o Max teve que formar uma nova banda e chamou o Joey Nunes para fazer as baterias, chamou o Mark Rizzo para segurar as guitarras e o Bob Burns para tocar baixo. Esse line-up ele é importantíssimo para o Soulfly. Por quê? Porque para muitas pessoas foi o melhor line-up ao vivo do Soulfly em anos, ainda não foi superado por nenhuma outra formação. E a chegada do Mark Rizzo começa a fomentar uma sementinha que vai ser plantada nessa época e vai ser colhida de fato agora. Então assim, o Mark Rizzo ele traz de volta solos mega virtuosos para as músicas que o Max compunha
E traz ali também a influência do thrash e death. Então assim, a gente tá com uma banda de tribal no metal thrash, e ela segue sendo tribal, mas ela começa a se afastar do nu metal e começa a conversar mais com thrash e death metal. Isso é essa informação ela é muito importante lá para onde a gente vai chegar no Totem. Chegamos em 2005, Dark Ages. Aqui a gente começa de fato realmente a abandonar o rótulo nu metal dentro da influência principal do Soulfly. Ainda temos os elementos tribais, inclusive agora quase world music, né? Esse álbum é um álbum que o Max Cavalera viajou diversos países para gravar, então ele agendava horário lá no estúdio na Sérvia, sei lá, sentava lá, gravava com alguns músicos locais também para pegar influência. Então era um tribal, thrash, death, nu metal. E aí, cara, é um álbum que ele é meio divisor de águas, assim, pra fãs do Soulfly, galera que vinha do nu metal, e pra quem admirava o trabalho do Max Cavalera, ver ali que ele tava começando a voltar para as origens dele, não a brasilidade, mas sim as influências do thrash e do death metal. É um álbum que pra mim é um dos melhores do Soulfly, se não for o melhor. Tem a minha música favorita, que é Frontlines, e é muito legal, cara, porque assim, volta a ter aquele Max com aquela crítica política, aquela crítica mais social, coisa e tal, que não tivesse nos outros álbuns, mas aqui ela tá muito mais latente, muito mais gritante, muito, no meu ponto de vista, pelo menos, melhor desenvolvida. Confere aí, então, Frontlines. Outra mudança, que aí ela pesa ainda mais a mão pro Max Cavalera de fato abraçar de novo o thrash e o death como influências principais, acaba sendo a entrada do Tony Campos, cara. E aí aqui essa informação ela também é bem relevante. Por quê? O Tony Campos é mais conhecido como baixista do Static X, mas o cara também tinha um projeto paralelo com ninguém mais ninguém menos que o Dino Casares, que era o Assassino. Aonde eles faziam um grind death brutal extreme metal muito do mal, e o Tony Campos cantava em espanhol. Então, além de tocar baixo, ele cantava. E aqui começa uma das melhores parcerias que o Max podia encontrar para fazer músicas, velho. O Max sempre tinha alguma música cantada em português, e aqui ele começa a fazer, homenagens a personagens históricos. O primeiro é Plata o Plomo, que ele faz uma parceria ali com o Tony Campos para falar sobre o Pablo Escobar. E pra mim, cara, é uma das minhas músicas mais favoritas. Ela nunca sai da minha playlist de nada, assim. Ela tá em todas as minhas playlists, da academia, de dirigir, de dormir, sei lá, que é o Acosador Noturno, que é a homenagem, novamente aspas, que eles fazem ao Richard Ramirez, também conhecido como Night Stalker, ou Acosador Noturno, o serial killer muito do doido que aterrorizou Los Angeles. Então, assim, tinha essa parceria em que tu tinha as músicas em português, entra um cara que manja dos vocais e faz em espanhol, e, cara, isso foi muito legal, porque abriu novas portas ali pro Soulfly, e, pra mim, é uma das melhores parcerias que o Max Cavalera podia ter naquele momento, naquela época, para o Soulfly. Como sequência do trabalho, nós temos ali Savages e Ritual. Álbuns que conversam, aí assim, tipo, o elemento no metal aqui, ele já tá totalmente descartado, é o thrash death, e ainda temos o elemento do tribal, mas o elemento tribal, ele já realmente está bem escanteado, assim. E era um momento, cara, que a gente pensava, velho, o próximo álbum vai ser de death thrash, com certeza. Só que, infelizmente, em 2020, temos um grave problema que afetou a vida, a minha, a tua, a de todo mundo. A pandemia.
as coisas pararam, as turnês pararam de existir, as coisas pararam de acontecer. As bandas lá fora tiveram apoio do governo, mas tu tinha que entrar com recurso e entrar com processo, fazer a coisa acontecer. E o Mark Rizzo, ele achou que ele foi escanteado pelo Max Cavalera nesse processo, ele não recebeu ajuda e resolveu mandar um belo foda-se pro Max e vazou. Só que nesse embrólio todo, nesse meio desse caos todo, já tinham ali algumas datas pro Soulfly voltar. O Max convida o Dino Casares para fazer essa tour com ele, só que não para gravar um novo álbum. O Max queria aproveitar ali as influências do seu filho, o Zion, que já estava tocando bateria com o Soulfly desde 2013, salvo engano, e do Mike, que era o novo baixista desde 2015, mais ou menos, 2018, 2019. Beleza, contudo, entretanto, ele precisava de um guitarrista para gravar a parte de guitarra solo para o novo álbum. E ele chama ninguém mais, ninguém menos que o produtor do Creator. E, cara, é o álbum mais death thrash de todos os já lançados pelo Soulfly, Totem. E é ridículo, cara, porque é muito escancarado que, cara, é muito a cara do Mark Rizzo esse álbum. Então chega a ser idiota o fato de que ele saiu pouco antes de fato, aquela coisa que ele plantou há quase 20 anos atrás, tá sendo florescendo agora, por assim dizer. É um álbum rápido, é um álbum escroto, é um álbum pesado, as músicas são muito coerentes, não é como eram os outros álbuns do Soulfly, em que tu tinha ali o elemento do nu metal, então tu tinha alguma coisa meio até rapeada em alguns momentos, participações de diversos estilos de artistas. Porra, no segundo álbum do Soulfly tu tem a participação do Shane Lennon, filho do John Lennon, tipo, né? E aqui não, cara, já tem um tempo que o Max começou a limar um pouco as participações especiais, deixa a galera realmente só do metal trabalhando junto com ele. E esse é um álbum que, cara, a timbragem das guitarras, o timbre da bateria, eu acho que mais do que em qualquer outro álbum do Soulfly, é um timbre muito orgânico, cara. Eu acho que eu compararia somente com a timbragem lá que o Ross Robson trabalhou no primeiro álbum do Soulfly. É um álbum muito orgânico. Ele me leva de volta ali ao final da década de 80, começo da década de 90, em que o Max já estava trabalhando essa fusão do death com thrash metal, que depois iria ali acabar ocasionando no groove metal, que ele chegou a trabalhar um pouco ainda dentro do Sepultura. É um álbum que tem solos muito legais. Os riffs, cara, é Max Cavalera, velho. Ele pode não ser o guitarrista mais virtuoso do universo, mas o cara é uma máquina de fazer riff. Só lembrando que, além do Soulfly, ele ainda tem o Cavalera Conspiracy com o Igor Cavalera, faz parte do Killer Be Killer, e entre outras várias participações que ele faz, inclusive também como produtor. Então, assim, é um cara que tem uma criatividade absurda, velho. E esse álbum corrobora com isso. Nós temos ali pelo menos 8 músicas que, cara, eu fico imaginando ao vivo a destruição que vai ser Wall of Death, os moshes, os Circle Pits, a galera querendo se matar e destruir tudo o que for possível e imaginável. Porque é um álbum para se ouvir com um volume no talo. É muito... ele é muito coerente, cara. Ele já começa alto e termina alto. Mesmo a música Soulfly, que é uma música instrumental, que é uma música mais tribal, que é uma música mais de conexão espiritual, né? O Max, ele tem isso, ele fala isso em diversas entrevistas, né? Que a música é a conexão espiritual que ele tem entre ele e os seus ídolos e as divindades das quais ele acredita e coisa e tal. Mesmo essa e o Animal Spiritual, que é a última música, de fato tem ali 8, 9 minutos, ainda assim, cara, eu acho que são músicas que elas conseguem mexer com o teu modus operandi, de como que tu enxerga as coisas que estão acontecendo e como que isso vai te influenciar. Então, são músicas raivosas, e isso tem uma influência, pra mim, pelo menos, direta, dessa formação que é a mais juvenil, não queria usar esse termo, mas a mais jovem de todos os tempos que o Soulfly tem, que é o contraste incrível, né? O Max, que é o fundador da banda, fazendo músicas com seu filho, velho. Isso é muito louco de se pensar. E já tem aí 10 anos que eles estão trabalhando juntos, né? Ele segurando lá as baterias do Soulfly. Isso é muito louco, cara. Isso é muito legal de se ver. Essa renovação do Max Cavalera. O cara, ele consegue tirar da cartola ainda inovações musicais. Ele começou isso lá no Sepultura. Gostem ou não, eu sei que tem uma galera que não gosta do Roots e tal, exatamente por essas influências do nu metal, do lance mais tribal e tudo mais.
Mas o Max, cara, pra mim é um cara muito à frente do tempo, assim, velho. Ele consegue enxergar novas tendências e já adaptar a música que ele tá produzindo hoje e que vai seguir impactando. Se tu pegar Conquer, o Dark Ages, são álbuns ainda muito recentes. São álbuns que tu consegue ouvir hoje, são muito contemporâneos, tá ligado? Então eu fico imaginando que Totem, daqui a 5, 10 anos, ainda vai ser um álbum muito recente. Porque ele pega essa nova onda desse hardcore flertando com death, esse hardcore flertando com thrash metal, e ele consegue trabalhar hoje coisas que provavelmente ainda vão levar um tempo embrionário para explodir ali, mais uns 4, 5 anos. É um álbum ótimo, cara, tal qual são os últimos álbuns do Soulfly. Eu acho que o Soulfly ele oscila entre álbuns de 8, 8,5, chegando a 10. Pra mim, Totem é um álbum 9, cara. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de músicas, gostaria de um pouco mais de participações também, velho. Eu acho que eu me acostumei com o Soulfly tendo participações, inclusive de músicas que eu gosto muito, né? A gente tem lá no Enslaved, nós temos lá o Des Farfara, que é um fã declarado do Max Cavalera, então tu vê ali a alegria do cara de estar trabalhando junto com o seu ídolo, o Randy, né, vocalista do Lamb of God. Então assim, eu queria que tivesse tido participações de outros músicos, e ele traz também essas participações de músicos nem sempre que estão nos holofotes. Eu acho que tem uma galera desse novo hardcore que poderia ter participado desse álbum, a galera do Vain.fm, no caso, né, eles mudaram o nome. Eu adoraria ver o Soulfly com uma participação de uma vocalista feminina de metal mesmo. Ele já fez participações com vocalistas de hip hop, mas eu acho que tem espaço ali, tem uma galera nova, tem uma banda chamada Gel Hardcore, tem a Dying Wish, que é, assim, eu amo essa banda, e a vocalista é um absurdo, ela sabe performar muito bem, tanto o gutural quanto os vocais limpos. Então acho que tinha um espaço ali pra gente explorar um pouco mais participações. Mas, cara, é um álbum muito bem feito, é um álbum muito bem gravado, gosto dos timbres, gosto de como ele finaliza o álbum e, cara, não tem como ser um álbum menos de 9, 9,5, vale muito a pena. Se prepara, separa um tempo e um lugar em que tu possa escutar ele com o volume explodindo, porque é um álbum pra ser curtido com o volume extremo, beleza, gurizada medonha? Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Fica o convite também, para conhecer o meu Instagram, Horror Gratuito, onde eu falo sobre filmes de terror, livros de terror, tudo que envolve terror, e eventualmente faço algumas piadas sem graça lá que ofendem algumas pessoas, e eu não tô nem aí, porque o meu humor é assim, foda-se. Beleza, gurizada medonha? Então é isso, a gente segue se falando. Muitíssimo obrigado por quem chegou até aqui, e é isso. Beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!